O primeiro recurso do sistema a ser desativado com foco em melhorar o desempenho do iPhone é a atualização em segundo plano de aplicativos menos relevantes. Para isso, vá em Ajustes, depois vá em Geral e aqui você verá a opção Atualização em segundo plano. A atualização em segundo plano permite que aplicativos atualizem conteúdo via Wi-Fi ou rede de dados móveis, mesmo que eles estejam em desuso. O somatório de vários aplicativos acessando a internet em segundo plano demanda processamento extra do iPhone. Ao desabilitar o recurso de atualização em segundo plano de aplicativos não importantes, você aliviará a carga de tarefas do processador. Por este motivo, você deve verificar a sua lista de aplicativos a fim de identificar aqueles que têm menor prioridade e desativar a atualização em segundo plano deles. No meu caso específico, eu posso desativar a Amazon, o DuckDuckGo, o Facebook, também posso desativar o Mercado Livre e mais aqui abaixo eu posso desativar a Siri e também o Snapchat. O segundo recurso a ser desativado para melhorar a velocidade do iPhone é chamado de tempo de uso. Para isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até Tempo de uso. O tempo de uso é um serviço bastante abrangente executado em segundo plano no iOS que oferece estatísticas de uso de aplicativos e do próprio sistema, bem como disponibiliza ferramentas de limitação de uso e restrição de conteúdo. Como é de se esperar, ele consome certa medida de processamento e, somado a outros recursos do sistema, contribui para uma sobrecarga que pode pesar em iPhones mais antigos. Desativar o tempo de uso excluirá o recurso da lista de tarefas do processador e, em conjunto com as demais medidas que eu citarei, terá impacto positivo no desempenho do iPhone. Para desativar o recurso, basta que você vá até aqui no final e aqui haverá a opção de desativar tempo de uso. Caso você tenha criado uma senha do tempo de uso, essa senha será solicitada, mas o que importa é que você deve desativar o recurso. O próximo recurso deverá ser ativado e servirá para economizar processamento gráfico durante o uso do aparelho. Vá em Ajustes, depois vá em Acessibilidade, depois em Movimento e aqui você deverá ativar a opção Reduzir movimento. Ativar a opção Reduzir movimento desliga as animações de expansão e retração ao abrir e sair dos aplicativos. Depois que você fizer isso, a ausência de animações fará com que aplicativos sejam abertos mais rapidamente. Para exemplificar, eu abrirei aqui a calculadora e fecharei, e você pode notar que não há mais aquela animação de expansão e retração como eu havia mencionado. Outra medida que visa reduzir a carga de trabalho da unidade de processamento gráfico do iPhone fica em Ajustes, depois você deve ir até Acessibilidade, depois Tela e Tamanho de Texto e aqui você deverá ativar a opção Reduzir transparência. Ao ativar esta opção, todos os elementos da interface de usuário que deixam o fundo borrado, desfocado ou translúcido não mais terão este efeito. Em consequência, haverá menor sobrecarga sobre a GPU do iPhone, o que resultará em um mínimo, porém real, ganho de desempenho. Há um recurso do sistema que fica permanentemente disponível executando rotinas em segundo plano e que também consome capacidade de processamento do iPhone. É a Siri. Desativar a Siri não apenas alivia a carga sobre o processador, como contribui para reduzir o consumo de energia do dispositivo. Para desativar a Siri, vá em Ajustes, depois vá até Siri e Busca, e aqui você deverá desativar todas estas opções, a começar pela primeira, que é o comando de ativação, depois pressionar botão lateral para Siri, vou desativar, e aí ele desativa a Siri por completo, e aqui também você deve desativar estas outras opções, mostrar na pesquisa, mostrar no Spotlight, permitir notificações, mostrar biblioteca de apps, mostrar ao compartilhar, mostrar ao ouvir. Ainda na linha de desativar recursos que consomem processamento em segundo plano, há alguns ajustes da App Store que exigem atenção. Vá em Ajustes, depois você deve ir até App Store e aqui você deve desativar os downloads automáticos de apps, a atualização de apps, bem como os downloads automáticos na rede de dados móveis. Então vou desativar este e este. Só para constar, a primeira opção se refere ao download de aplicativos automaticamente no iPhone quando o app for baixado em outros dispositivos da Apple com a mesma conta logada. Desativar essas três opções evita que downloads automáticos em segundo plano causem lentidão no aparelho em momentos inoportunos, como por exemplo, enquanto você estiver jogando algum título que precise de maior entrega de desempenho pelo processador e a GPU. Se você possui um iPhone com pouco espaço de armazenamento, desinstalar aplicativos desnecessários
desnecessários ou pouco utilizados pode dar um bom fôlego ao seu dispositivo. Sempre que o armazenamento do iPhone fica cheio, o aparelho começa a apresentar lentidão e travamentos. Além disso, aplicativos consultam sua localização, enviam notificações e acessam a internet em segundo plano sempre que podem. Tudo isso requer processamento. Se você quer deixar seu iPhone mais rápido, inspecione o aparelho à procura de aplicativos que caíram no esquecimento e faça a desinstalação o quanto antes. No meu caso aqui eu já posso identificar 3 logo de imediato. O Pexels, eu vou desinstalar ele aqui, eu utilizo pouco. Se eu precisar eu posso acessar o site ou então baixar esse aplicativo novamente quando eu precisar realmente dele. O outro é o Unsplash e por fim o Canva. Esses aplicativos, embora eu os utilize eventualmente, a frequência é muito pequena, por isso vale a pena fazer a desinstalação deles. Faça o mesmo no seu telefone, verifique aqueles aplicativos que caíram no esquecimento e desinstale-os. Widgets cumprem principalmente 2 funções: apresentar informações atualizadas oriundas de seus respectivos aplicativos ou dar acesso direto a funcionalidades sem precisar dar muitos toques na tela. Para cumprir com estes objetivos, eles acessam constantemente a internet e executam processos em segundo plano a todo momento. Se seu iPhone tem dado sinais de cansaço, remover todos os widgets pode melhorar, mesmo que discretamente, o desempenho do seu smartphone. No meu caso, eu vou excluir todos esses widgets e eu recomendo que você faça o mesmo. Vou remover esse aqui, vou remover este aqui, esse outro também, esse aqui que é do DuckDuckGo e esse outro aqui de relógio. Deixe o seu smartphone sem qualquer widget. Se você possui muitas fotos e vídeos na memória interna do seu iPhone, saiba que isso também gera trabalho extra para o processador. Isso porque o serviço de indexação de todos esses arquivos, bem como o reconhecimento de textos, pessoas ou objetos nas fotos, exige que o processador lide com um grande volume de informações. Eu recomendo que você envie todas essas fotos e vídeos para um serviço de armazenamento na nuvem, como o Google Fotos ou o OneDrive, e as exclua do seu iPhone sempre que possível. E assim que você terminar de excluir todas as suas fotos e vídeos, lembre-se que elas vão parar no álbum apagados no iPhone. Então você deve ir até álbuns, depois você deve ir aqui nos itens apagados e aqui você deve selecionar para apagar todos. Então aqui tem essa opção no canto inferior esquerdo, apagar tudo, e aí você deverá selecionar essa opção. Dessa forma, as fotos realmente sairão do seu smartphone. O próximo recurso a ser desativado com foco em melhorar o desempenho do seu iPhone é o relatório de privacidade dos aplicativos. Para isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até Privacidade e aqui ao final consta o relatório de privacidade dos apps. O relatório de privacidade dos aplicativos monitora a atividade dos aplicativos, principalmente no acesso à internet, no acesso ao microfone e à câmera do iPhone. Se você ativou este recurso, recomendo que desative se seu objetivo é deixar o aparelho mais rápido, pois será um serviço do sistema a menos consumindo o processamento do iPhone. Para isso, você deve rolar até o final e aqui você verá a opção desativar relatório de privacidade dos apps. Então vou desativar o recurso, clicar em OK. E agora o seu iPhone não mais monitorará a atividade dos aplicativos usando os sensores e outras funcionalidades do smartphone, como por exemplo a câmera e o microfone. Parece um contrassenso, mas você deve parar de fechar aplicativos. O iPhone mantém os aplicativos abertos em diferentes estágios de suspensão de forma que eles consumam pouco processamento em segundo plano e que possam ser reabertos com celeridade. Se você fechar o aplicativo, ao abrir o mesmo aplicativo novamente, terá que esperar todo o tempo necessário até que ele termine de ser carregado do zero. Por isso, mantenha seus aplicativos abertos na memória do iPhone para que eles fiquem prontos para uso sempre que você precisar. Se seu iPhone for antigo e você for usuário do navegador Safari, excluir os dados de navegação pode deixar o aplicativo mais leve e, consequentemente, mais rápido. Com o passar dos meses e anos, muitos dados de navegação se acumulam no navegador. Fazer uma limpeza periodicamente pode melhorar significativamente a velocidade geral do aplicativo. Para isso, vá nos Ajustes, depois você deve ir até Safari e aqui no Safari você verá esta opção chamada Limpar Histórico e Dados dos Sites. Então você deve tocar aqui e depois limpar tudo.
Determinar sua localização precisa exige muito processamento do aparelho e acesso constante aos serviços de localização. Uma boa forma de mitigar essa requisição constante da sua localização é desativar o acesso à localização pelos aplicativos de menor prioridade. Para fazer isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até Privacidade e aqui haverá Serviços de localização. E em Serviços de localização você deve inspecionar a sua lista para identificar aqueles aplicativos que têm menor prioridade para desativar o acesso. Então vou fazer isso aqui, por exemplo, com o Filmic Pro. Então vou desativar aqui, marcar nunca. O aplicativo de gravador do iPhone, nunca. O Snapchat também vou marcar como nunca. E assim você deve fazer em todos os aplicativos que considerar que não são importantes. Adotar essas medidas limita o acesso a esse recurso somente aos aplicativos que realmente importam, o que reduzirá consideravelmente a solicitação de trabalho ao processador do seu iPhone e resultará numa melhora do desempenho geral do dispositivo. Evite usar o iPhone enquanto ele estiver carregando a bateria. Sempre que o iPhone é colocado para carregar, a bateria aquece um pouco, isso é normal. No entanto, se você usar o aparelho enquanto ele estiver carregando, a bateria esquenta muito além do normal. Isso causa o envelhecimento químico precoce da bateria. Literalmente, o calor acelera a degradação da bateria. O processador também esquenta durante o uso e, da mesma forma, isso é normal. O problema é que durante o carregamento, a combinação de bateria e processador esquentando além do normal desencadeia uma série de medidas para preservar a integridade do dispositivo. Dentre essas medidas, uma se chama Thermal Throttling, que é o ato de reduzir a velocidade do processador para que ele possa esfriar e para que ele não precise puxar muita energia da bateria. Em outras palavras, se o aparelho esquentar, ele propositalmente ficará lento para preservar a integridade da bateria. Por isso, não use seu iPhone quando ele estiver carregando. Na mesma linha do raciocínio do item anterior, evite carregar o celular na capinha, bem como sobre travesseiros, almofadas, tecidos ou sofás para evitar aquecimento e o thermal throttling. Se você utiliza aplicativos de VPN, talvez seu aparelho esteja mais lento por causa disso. VPNs consomem muitos recursos do aparelho. Além de drenar a bateria do iPhone muito mais rapidamente, o processador será mais requisitado. Se seu iPhone é mais antigo, provavelmente ele está com desempenho precarizado pelo uso de algum serviço de VPN. Se você estiver utilizando algum serviço de VPN, fazer a desativação do serviço de VPN pode fazer o seu iPhone ficar mais rápido. Desligar a reprodução automática de vídeos na App Store pode fazer com que o aplicativo fique mais leve e funcione de forma mais rápida. A reprodução automática de vídeos geralmente acontece na página de resultados de buscas por aplicativos ou na página dos próprios aplicativos na App Store. Desativar isso não fará milagre, mas no aparelho de 4 ou 5 anos de uso é uma medida plausível para deixar o iPhone mais rápido. Para isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até App Store. E aqui você verá esta opção chamada reproduzir vídeos, que por padrão vem ativado no seu iPhone. E aí o que você fará é desativar. Você deve marcar como desativado e assim o seu uso da App Store ficará mais leve, você notará o aplicativo ligeiramente mais rápido. Manter seu iPhone com aplicativos não usados, como eu já mencionei, é um desperdício de processamento em segundo plano por causa do consumo de diversos serviços do sistema sem que você tenha algum benefício com isso. Uma das formas de limpar o armazenamento do seu aparelho e ganhar alguma margem de folga no processador é ativar a opção de desinstalação automática de aplicativos não usados. Para isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até App Store e aqui há a opção desinstalar apps não usados. Ao ativar esta opção, o iPhone desinstalará os aplicativos não utilizados nas últimas semanas, o que, como eu falei, dará alguma margem de folga para o processador do seu iPhone, já que haverá menos aplicativos utilizando serviços em segundo plano. O envio automático de fotos do iPhone para o iCloud é outro sugador de desempenho e até energia da bateria em iPhones de gerações anteriores, principalmente os mais antigos. Desativar o envio de fotos do iPhone para o iCloud pode melhorar um pouco o desempenho do seu aparelho, já que este será mais um serviço não executado em segundo plano no smartphone. Para isso, vá em Ajustes, depois você deve ir até Fotos, e aqui em Fotos você deve desmarcar esta opção Fotos do iCloud.
A partir de agora, seu iPhone não mais enviará fotos e vídeos para o iCloud e também não fará download de arquivos do iCloud para seu iPhone. Por padrão, o iPhone permite que aplicativos solicitem permissão para rastrear sua atividade por todo o aparelho, o que inclui quase tudo o que você faz em outros aplicativos. Se você concedeu essa permissão a algum aplicativo, recomendo que revogue imediatamente. Se não concedeu, recomendo que desative até mesmo o recurso que permite que os aplicativos façam essa solicitação. Para isso, você deve ir aqui em Ajustes, depois você deve ir até Privacidade e depois você deve ir até Rastreamento. Os aplicativos que você possivelmente tenha permitido aparecerão listados logo aqui abaixo. Então você deve desativar a opção Permitir solicitações. Eu já frisei isso muitas vezes neste vídeo, mas vale repetir. Isso reduz processamento por haver menos serviços do sistema executando em segundo plano no iPhone. Interpretar dados dos sensores do iPhone também exige processamento. Pensando nisso, desativar o monitoramento de movimento e preparo físico pelos sensores do iPhone pode retirar alguma carga de trabalho do processador e, logicamente, melhorar minimamente a velocidade do telefone. Para desativar o recurso, você deve ir em Ajustes, depois você deve ir até Privacidade e você deve localizar a opção Movimento e Preparo Físico. E aqui você deve desativar a opção Monitorar Preparo Físico. O aplicativo Casa permite usar dispositivos de casa conectada que possam ser controlados pelo iPhone. Se você usa algum dispositivo de casa conectada no aplicativo Casa e seu iPhone está lento ou quente, parar de usar o recurso e desinstalar o aplicativo Casa pode ajudar a melhorar o desempenho do seu aparelho. Então eu recomendo que você desinstale o aplicativo Casa, claro, se você não considerá-lo tão importante assim. Usar o Wi-Fi em vez da rede de dados móveis pode resultar em um melhor desempenho do seu iPhone. O motivo é simples: gerenciar o acesso à rede de dados móveis é uma tarefa mais complexa para o processador do que acessar uma rede Wi-Fi. Por ser uma tarefa mais complexa, o aparelho tende a esquentar com mais facilidade e aquecimento leva ao já mencionado thermal throttling, cuja principal característica é a redução forçada da velocidade do processador. Por este motivo, dê preferência sempre à rede Wi-Fi. Além de todas essas medidas, há uma outra muito simples, porém eficaz. Reiniciar seu iPhone periodicamente pode ajudar a deixar seu aparelho mais rápido. Faça isso pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Para isso, você deve ir aqui em Ajustes, depois você deve ir até Geral e aqui embaixo você verá a opção Desligar. Depois de desligar seu iPhone, basta você fazer o que todo mundo sabe, que é apertar o botão aqui na lateral e aguardar até que a logo da Apple apareça, e aí seu iPhone já terá sido reiniciado. Além de desligar o seu iPhone, há uma outra coisa que você pode fazer ainda nessa mesma linha, que pode ser muito eficaz para aumentar a velocidade do seu iPhone, que é redefinir totalmente o seu dispositivo uma vez a cada 6 meses ou pelo menos uma vez a cada ano. E aí você deve, logo aqui nesse menu de geral, ir aqui em transferir ou redefinir o iPhone e aqui logo abaixo você vê essa opção apagar conteúdo e ajustes. Ao apagar conteúdo e ajustes, você poderá, depois que você configurar seu dispositivo novamente, observar que ele já ficou um pouco mais rápido, que ele não tem a mesma lentidão de antes. É algo que você deve considerar, lógico, se você não se importar de todo o trabalho de configurar o seu dispositivo novamente, logar em todas as contas novamente. É algo realmente que você deve ponderar para decidir se vale a pena para você ou não. Por fim, verifique a saúde da bateria do seu iPhone e se a porcentagem estiver muito reduzida ou se a mensagem que constar não for capacidade de desempenho máximo, será uma boa decisão providenciar a troca da bateria por uma original nova. Para fazer essa consulta, você deve ir em Ajustes, depois você deve ir até Bateria e aqui você verá a opção Saúde da bateria. No meu caso, consta 94% a capacidade da bateria e aqui consta a saúde de 94% e aqui consta a mensagem capacidade de desempenho máximo, ou seja, eu não preciso fazer a troca da bateria do meu iPhone. Porém, se o seu iPhone tiver com a bateria já num nível muito baixo, por exemplo, abaixo de 85%, ou abaixo de 80%, e aqui constar alguma mensagem de que a capacidade da bateria já não é mais a máxima, talvez seja o momento de você realmente pensar em ir numa assistência técnica autorizada da Apple e comprar uma nova bateria para fazer a troca da bateria no seu iPhone. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.